Oi, gente! Estamos começando mais um programa Você em Foco. E eu estou aqui para te agradecer pela audiência de todos os dias. Isso mesmo. Esse público do canal tvrio.com.br que nos acompanha diariamente às 16h30, 4h30 da tarde, isso mesmo. E é claro, você que nos acompanha também pelo canal da TV Metropolitana Rio, é o canal 2 da Claronet. Muito obrigada pela audiência. Você aí na TV Metropolitana Rio assiste o programa Você em Foco toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, também às 4h30 da tarde, viu? Bom, às 11 da manhã do domingo, você acompanha pela SJTV, canal 17 da GSAT. E também tem reprise na sexta-feira, 13h30 da tarde, viu? Para toda a região serrana. Um beijo para esse povo maravilhoso que vem sofrendo com essas chuvas, tá? Um abraço caloroso aí, que seu coração fique quentinho aí, tá bom? Toda a região serrana, um beijo no coração. E muito obrigada também pela audiência, viu? Olha, na TV3, canal 12 da Tech Cable, na 17 do Unifibra e 60 da Sumicity, você acompanha o programa Você em Foco todo domingo às 10h30 da noite, tá? Agora, todo sábado, às 9 da manhã, você acompanha pela TV A7 Plus, canal 23, que é uma TV aberta de Goiás, tá? Um beijo nesse pessoal aí de Goiás, que eu amo de paixão, tá? E pela TV Lagos, canal 10 da MUBI TV, você já assiste o programa todo sábado às 5h30 da tarde. Gente, lembrando que era às 7 da noite, mudou para 5h30 da tarde, tá? Mudamos o horário. Então, na TV Lagos, canal 10 da MUBI TV, é todo sábado, 5h30 da tarde. E na caçulinha, tvpereira.com, tvpereira.com é segunda e sábado, às 5 da tarde e reprise toda quarta-feira, 11h30 da noite, tá? Um beijo no coração. Hoje, nós temos a presença aqui no primeiro bloco. Presença ilustre, você toma cuidado aí com seu comportamento, porque temos a presença dela aqui. Analista corporal e comportamental, Fernanda Simões. Ela que vai falar tudinho aqui, vai rasgar a boca aqui hoje. E ele, publicitário, modelo e Mr. Master 2025, ele, Emerson Lira. Tá também aqui para abrilhantar o nosso programa, viu? Mas, gente, vocês não podem sair daí, não. Depois do intervalo, no segundo bloco, teremos a presença dele, o apresentador do programa Hits TV, Cláudio Tenório. Ele vai falar tudo aqui sobre o programa dele. E, olha, tá bombando, viu? O programa dele tá demais. Bom, mas eu prefiro aqui abrir agora, já de cara. Vamos já de cara, diretor? Já abrir com coisa gostosa. Tá chegando a época de chocolate. Então, convido você a assistir esse VT que a gente vai passar agora. Pode soltar o VT. Vamos lá. Por 8 anos, a Vovô Espinasse Chocolates é a melhor escolha de Campos do Jordão. Desde 2012, nosso chocolate 100% artesanal encanta gerações. Nesta Páscoa, descubra nossos irresistíveis ovos trufados nos sabores pistache, Nutella, leite ninho e muito mais. E ainda contamos com opções de 0 açúcar e 0 lactose. Páscoa feliz é na Vovô Espinasse Chocolates Campos do Jordão. Gostou, né? Pois é, tá chegando a época aí de Vovô Espinasse Chocolates Campos do Jordão. Olha, é aquele chocolate que derrete na boca, viu? Quero mandar um beijo gostoso aí para Rosângela Espinasse e para o pai dela, que é o Vovô Espinasse. Vovô Espinasse Chocolates, muito obrigada pela grande parceria, viu? Bom, agora nós vamos bater aquele papo com eles, que é o publicitário e modelo Mr. Master Rio de Janeiro 2025, Emerson Lira. E ela, é claro, né, como eu falei aqui há pouco, Fernanda Simões, analista corporal e comportamental. Olha eu com medo dessa mulher. Muito obrigada pela presença. Brincadeiras à parte, mas é bem sério, viu? O seu olhar aí, ó, ele atravessa, gente. Aqui nos bastidores, vocês não têm noção do bate-papo que a gente teve aqui de arrepiar. Obrigada, Fernanda. Fernanda ou doutora Fernanda? Fernanda.
Fernanda, eu agradeço pelo convite. Não precisa ter medo. Que isso? Imagina, gente. Pessoa tranquila, sossegada como eu. Mas realmente o bate-papo nos bastidores foi ótimo. Sou apaixonada pelo que eu faço, mas de vez em quando dá uns medinhos mesmo. Mas o que acontece? A gente sempre vai falar a parte positiva das pessoas. A parte negativa a gente conta só no particular. Então fica tranquila. É isso aí. Igual a Michelle aqui nos bastidores falou assim, não, vem me analisar no privado, aqui, no cantinho, longe de todo mundo. Mas ela é bem discreta e ela realmente chama lá no privado a pessoa e bate um papo com a pessoa. Não precisa se preocupar, porque só tem coisa positiva também a falar, né, Fernanda? Isso, todo mundo tem lados extremamente positivos. Para que a gente vai focar naquilo que é negativo? Não, só coisas boas. Coisa linda. Bom, gente, e estamos também com ele, como eu falei aqui, que é o Mr. Master Rio de Janeiro 2025. Emerson Lira, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado por estar participando do programa Você em Foco. É uma honra estar participando, estar te conhecendo pela primeira vez. Uma apresentadora maravilhosa, linda. Estou muito feliz, muito obrigado. Eu vou abrir o programa já agradecendo ao produtor e assessor de imprensa, Cid Camargo, tá? E o nosso modelo que está aqui, né, o Mr. Master, Emerson Lira, foi indicação dele, do Cid Camargo. Obrigada, Cid. Você está precisando de uma assessoria, de produção de agenda? É só entrar em contato, vai lá nas redes sociais que você encontra Cid Camargo, viu? Bom, e já vamos começar tirando curiosidades, né? Vamos puxar aqui a curiosidade, Fernanda. Primeiro, me explica direitinho como é o seu trabalho. Esse negócio de analisar corporal e comportamental, como é que é isso? É um cruzamento mesmo de análise? Como funciona? Então, quando a gente fala de análise corporal, a gente está falando literalmente dos formatos físicos. Então, se você é mais cheinho, se os ossos são mais aparentes, se você tem curva, se você é mais triangular. Então, a gente está falando exatamente da análise corporal. Quando a gente fala da análise comportamental, é o como o seu corpo se comporta em determinado momento. Então, vai ter pessoas que vão sentar de uma maneira mais aberta, mais fechada, e sempre vai falar alguma coisa sobre essa pessoa. Então, o corpo conta muito sobre alguém. Gente, eu pensava que a gente via uma pessoa saradona ali, gostosona, né? Seja homem ou mulher. Aí não tinha nada a ver com comportamento. Tem a ver. Tem muito a ver. Tem a ver com quais foram as dores dela na infância, e a partir daí a gente sabe como essas pessoas vão se comportar na vida adulta. Quando a gente fala que nós aprendemos a andar, a falar até mais ou menos 7 anos de idade, a gente também aprendeu a se comportar, a como funcionam as nossas emoções. E por isso que o nosso corpo, seja saradão, ou seja fofinho, seja esquelético, sempre vai contar como a gente tem a tendência de se comportar. Tudo a ver com o que ela está falando, gente. A Fernanda Simões está falando tudo a ver. Por quê? A gente vê muitos casos, né, de pessoas famosíssimas com vários seguidores, né, bombando nas redes sociais. Pessoas belíssimas que mexem no corpo, aquelas que têm beleza natural também. E, no entanto, tem pessoas assim, nesse formato, e que em casa são extremamente depressiva, triste, né? Sim. E, no entanto, o corpo é lindo, maravilhoso, mas tem aquela coisa lá dentro, não é isso? Isso, todos nós temos dores, né? É normal, faz parte. Quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo algumas dores. E nós temos alguns medos. Quando você fala, por exemplo, do padrão mais comum dentro, né, da mídia, das TVs, são esse padrão um pouco mais aceito dentro do sarado, do definido. E quando a gente fala dessas pessoas que são mais definidas, mais harmônicas, a gente está falando de alguém, por exemplo, que tem um medo gigantesco de troca, traição, de ser literalmente excluída. Então, essas pessoas, elas acham que tem que ser perfeitas sempre. E por isso, muitas vezes, acabam até atendendo a padrões, utilizando, né, cirurgias loucas e coisas assim. É óbvio que vai ser sempre algo que tem um lado extremamente, né, que a gente tem que se preocupar, como é nesse caso, mas tem outros lados, porque são competitivas, querem dar o seu melhor, sempre são disciplinadas, vão para academia, comem bem. Por quê? Porque também querem dar o seu melhor.
melhor. Então, tudo, como a gente falou no início, vai ter sempre o seu lado negativo que a gente tem que ficar preocupado e é importante a gente conhecer para a gente não cair nessas armadilhas, mas também é extremamente importante a gente saber que tem lados bons e que a gente pode sempre fazer o nosso melhor de acordo com o corpinho que a gente tem, da forma que a gente cresceu para ser. É isso aí, gente. Está mais que explicado o trabalho dela, né? Mas vamos voltar a conversar, a falar, a perguntar aqui tudo que você quer saber aí sobre Fernanda Simões. E eu vou perguntar agora para ele, que é publicitário, modelo e Mister, eu sempre esqueço esse R, né? Mister Master, é um quebra-língua. Rio de Janeiro 2025. Estou falando do Emerson Lira. Né? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Ô Emerson, como foi que deu esse start em você, assim, de repente, eu quero ser modelo? Eu acabei recebendo um convite pelo Instagram para fazer uns testes e foi aí onde tudo começou. Eu realmente fui lá, fiz os testes, fiz uma encenação de uma gravação, uma simulação, apresentei, pediu para eu fazer uma publicidade de uma roupa. Eu fiz. Quando chegou lá, cheguei para fazer o teste, né? Aí tava lá o diretor lá sentado com a cadeirinha de diretor, já fiquei nervoso. Eu falei, pô, o que vai acontecer aqui? Já fiquei nervoso, já me botaram já na fogueira. Aí ele pediu para fazer, ó, faz isso aqui, vende essa camisa aqui para mim. Esse foi o teu primeiro trabalho? Essa foi o primeiro teste. Ah, foi um teste. Foi um teste. Aí eu fiz o teste, ele olhou assim para mim, me analisou, viu? E você lembra do seu primeiro trabalho como modelo? Como é que foi isso? O primeiro trabalho foi numa pastelaria, lá na Carlos Gardel. Fui fazer uma publicidade. Fui chamado para fazer a publicidade. Pastelaria Carlos Gardel. E uma coisa que assim, me chamou muito interessante foi a forma que eles atendem as pessoas. Né? Eles têm um tratamento com pessoas autistas. Esse foi o primeiro teste, assim... Não foi assim como modelo, né? Foi como publicitário. O primeiro trabalho que eu fiz. Como modelo, não. Como modelo, eu já fui direto já para passarela, desfile, pega aí e se vira. Como foi isso? Jogaram você, vai para passarela. Pegou, vai para passarela. Com que idade você estava? Já estava com 30 já. Já estava com 30 anos. 30 anos foi o seu primeiro trabalho na passarela? 30 anos, eu entrei já... Comecei um pouquinho já com a idade mais avançada. Eu não comecei com o novo, não. Geralmente as pessoas entram com 10 anos, já começam com 10, 12 anos, já na fase da infância. Eu já comecei já um pouquinho já com a idade mais avançada já. Que bacana, né, gente? Olha só, a gente vê o cara assim na passarela, o cara com todo respeito, tá? Carinho. Vê ele desfilando lá, não vê os percalços, né? Como começou, como foi a luta, o trabalho que foi, que deu, né, Fernanda? Fernanda, a análise corporal pode ajudar na prevenção desses quadros? No caso, quando a gente fala, né, de questões emocionais, questões como ansiedade, como depressão e coisas nesse sentido, a análise corporal, ela sempre pode tendenciar a ver qual que é a tendência do comportamento, como eu tinha te falado. Então, vamos pensar que são pessoas que são muito sentimentais, que acabam sentindo muito, mas acabam não falando. Existe vários, a gente até falou sobre isso aqui, né, nos bastidores. Então, pessoas mais quadradinhas, por exemplo, que tem ali um corpo um pouco mais forte, visivelmente forte. É alguém que sente muito, mas acaba não falando. Então, quando você tem essa pessoa, você sabe que essa pessoa tem duas tendências. Ou ela vai guardar e um dia vai explodir com alguém e aí vai te assustar, ou ela vai fazer pior, que é não explodir para fora, mas para dentro. Então, ela tem uma tendência a ter depressão, por exemplo. Então, essas pessoas, quando a gente faz, né, ali uma análise corporal e percebe isso, muitas vezes, quando chega até mim, já está num quadro depressivo. E quando isso acontece, a gente vai trabalhar tanto a parte terapêutica, porque eu trabalho na parte terapêutica pessoal, e, se necessário, encaminhar para um psiquiatra para que seja feito tratamento, né, medicamentoso, que muitas vezes é importante. Mas a análise corporal, ela pode sim prever essas questões e trazer uma forma de, no dia a dia, evitar até chegar ao quadro. Quando chega ao quadro, aí a gente tem que verificar se vai ser algo que vai ser tratado dentro do medicamento, então preciso de um acompanhamento psiquiátrico, então eu trabalho isso, né, em paralelo e faço a parte terapêutica. Ou não, ou a gente trabalha essa pessoa para que ela aprenda a colocar suas dores para fora de maneira mais saudável, para que não chegue nesse quadro. Então, sim, pode ajudar. É meio que
uma terapia É psicológica? Isso. A análise corporal, ela é uma ferramenta para uma terapia. Então, a análise corporal, no meu caso, acabou sendo um pouco mais conhecida, porque dá aquele susto quando eu falei um pouquinho sobre você, Nossa. quando eu falei um pouquinho sobre o nosso mister aqui do lado, dá aquele sustinho de tipo, meu Deus, você nem me conhece, por que você tá falando isso? Né? Então, a análise corporal, Que ela bruxaria é essa? Ainda falei assim. Essa foi a frase. A mulher olha assim pra gente, assim, ó, regala esse olhão verde dela. E o primeiro impacto eu levei um susto. Eu falei, eu não acredito. Como é que ela sabe da minha vida e nunca me viu? Né? Eu levei um susto, quase infartei. Todo mundo aqui, ela acertou com todo mundo. Sim, então eu vou te usar de exemplo só para que o nosso pessoal aqui entenda um pouquinho sobre. Posso? À vontade, vai. Então vamos lá. Quando a gente fala de análise corporal, que é essa ferramenta, o que eu vou analisar? Vou analisar o formatinho do seu rosto, os seus olhos, o seu tronco, o seu quadril. Eu faço fazer uma análise completa. Por isso que eu estou sem óculos nesse momento. Falo, vem cá, chega um pouquinho mais perto para eu conseguir enxergar. E a partir daí, igual eu falei para você, você tem 2 traços muito em evidência, que é o masoca e o rígido. Depois vocês vão lá na minha página Fala e ver mais o que é devagar. isso. Quais são os traços? Masoca e rígido. Então, o que isso significa? Significa que você é uma pessoa extremamente forte, mas principalmente que você é aquela pessoa que acaba se cobrando demais, porque tem um perfeccionismo. Você quer fazer o seu melhor, você sempre se doa demais. Só que acaba fazendo o sentido de se doar demais para o outro, esquecendo um pouquinho de se cuidar, né, mocinha? Acontece. Então, a gente vê isso nessa análise, mas é uma ferramenta. Então, se, por exemplo, eu fosse começar um tratamento terapêutico com você, o que eu iria trabalhar com você é esse momento de saber quando você pode usar sua força para ajudar o outro, mas quando você usa essa força para você, para cuidar de você, do quão importante você é para o mundo. Então, a gente olha isso, vê qual é a tendência e usa dentro da terapia. Quando a gente fala do nosso mister, por exemplo, que a gente trouxe, né? Ele tem ali uma rigidez, mas é diferente de você. Então, ele é mais competitivo. É aquela pessoa que tem uma dificuldade gigantesca de pedir ajuda, que é aquela pessoa que normalmente faz tudo muito exatamente ativo, isso. né? Muito ativo. E aí, se eu fosse trabalhar ele numa terapia, porque isso é só uma análise, então é só uma ferramenta. Se eu fosse trabalhar ele numa terapia, eu ia começar a trabalhar com ele lembrando que ele é muito além do que ele pode fazer. Lembrando que ele pode confiar e acreditar que as pessoas gostam dele da forma que ele é. E não porque ele é o melhor em algo, mas sim porque ele é ele. Então, que ele pode confiar nas pessoas, que ele pode trabalhar esse emocional. Nossa. Então, é isso que a gente faz. É, olha só, gente, dá medo. Na hora que ela regala esse olhão dela pra cima da gente. Ui, eu me senti nua, em pelos aqui na frente dessa E mulher. é exatamente certinho o que ela tá falando. Não é exatamente assim, isso. Emerson? Com você também bateu? Exatamente, bateu tudinho. Tudinho, eu fiquei assustado. Ainda tô assustado ainda. Mas é sempre pro lado bom, gente. Sempre pro lado bom. É uma ferramenta super bem utilizada em outras coisas, como entretenimento. Quando a gente fala de reality show, a gente prevê o que vai acontecer no reality, coisas nesse sentido. Mas também é uma ótima ferramenta para se cuidar, para saber Você o que já toma. participou de reality? Não, mas eu ganhei notoriedade porque eu comecei a falar das pessoas de dentro do reality. Então, eu via um participante e falava assim, olha, ele tem essa tendência comportamental. E aí, essa pessoa acabava demonstrando dentro do reality aquilo que eu falava. Então, eu acabei tendo esse destaque, alguém me notando por causa disso. É, nas redes sociais você pode correr lá no Eu, Fernanda Simões, que você vai saber tudinho sobre... como é? Análise corporal e comportamental. Isso. É até complicado a gente falar. Bom, agora eu vou falar com o Emerson Lira e a gente quer saber dele o que ele acredita ser mais importante para um modelo e quem tiver intenção de veredar pela carreira de modelo, presta bem atenção na resposta dele. Hoje O que é em mais dia, importante que a aparência física para o modelo? a postura, a oratória, isso é fundamental. Porque não adianta nada a pessoa ser bonita, tá com a aparência maravilhosa, mas não sabe falar, não sabe se expressar. Acaba a beleza da pessoa na hora. Então, isso aí para mim é um dos pontos principais também, que inclusive, quando eu for lá pro Mister Brasil, o teste de cara já é oratória. Já vou chegar na oratória direto. Dali já tem a eliminação já
de quem vai para a final e quem não vai. Já começa por ali. Eu quero já até no que você primeiro dia. fale um pouco sobre isso. É um concurso, é isso? É festival? É o quê? É um concurso. Tem o Miss Brasil, que é o feminino, e tem o Mister Brasil, que é o masculino. E aí, no caso, eu vou representar o Rio de Janeiro. Vou representar o Rio de Janeiro. E... Troca de novo o microfone pelo amarelinho, por favor. Trocou. Vamos lá. Agora ele vai pegar o amarelinho. E agora vai. Agora Vamos foi? ver. Vai, pode continuar de onde você parou? Sim, aí o Mister é o feminino e o Mister é o masculino. Agora eu vou pro último ano, já tô com 35 anos. É o meu último ano, o Mister só vai ter 35 anos. Aí o concurso vai ser agora em julho, 5 e 6 de julho, lá em Curitiba. Vou representar o Rio de Janeiro. Aí, Mas você continua modelo. Continuo Isso aí modelo. Passarela, né? Continuo modelo, mas para eu disputar o Mister Brasil, esse é o último ano. Aí para disputar o Mister Brasil tem que ganhar o Mister estadual, que no caso eu fiquei com o do Rio de Janeiro. Você já é Mister Já sou Master... Mister Master Rio de Janeiro 2025. 2025. Aí eu já tenho direito... Coloca essa faixa aí, vamos ficar com a faixa, tão linda. E ele veio todo de pretinho, quer dizer, vai sobressair bastante. Isso aí, ó. É faixa que chama? É, a faixa. Mas isso aí, você conquista... Com quanto tempo de preparo que você tem que chegar para conquistar isso? Olha, foram 3 anos tentando. Já bati na trave algumas vezes. No último ano que eu achei que eu não fosse arrumar nada, foi o que eu ganhei. Eu tô indo pro último ano para disputar o Mister Brasil. Vai ser em julho, né? Vai ser em julho. No mês 7, gente. Isso, mês 7. E como que as pessoas podem estar acompanhando? Elas têm que ir lá? Como é que faz? Vai aparecer no programa local de lá mesmo, em Curitiba. Vai aparecer lá. E o programa, o evento é grande. É grande, evento bem interessante, gostei muito. As suas redes sociais vão divulgar direitinho? Vão divulgar. É que as pessoas podem estar assistindo? As pessoas podem estar assistindo também. Tem o meu Instagram, é lira.emerson, pode estar me acompanhando lá. Também conhecer um pouquinho mais quem é o modelo Emerson Lira, saber um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho. Tem outros trabalhos também, né? Não só como Mister, mas eu também faço alguns trabalhos de gravações, já participei de alguns programas de TV também. E lá no meu Instagram tem tudo. Quem quiser acompanhar, quem quiser também fazer parcerias também, pode me chamar lá no Instagram lá que eu atendo e eu respondo rapidinho. É isso aí, gente. Então corre lá para conhecer um pouco mais sobre o modelo Emerson Lira. Eu não falo nem modelo, eu falo Mister Master Rio de Janeiro 2025. Né? A Fernanda, eu queria saber, Fernanda, alguma vez você já, eu não sei se a gente pode falar avaliou, é isso? Analisou, né? Alguém, e esse alguém discordou na mesma hora de você? Não. Não é isso, não. Já aconteceu? Porque as pessoas não gostam, às vezes não gostam, né, Emerson, de admitir o seu próprio eu. Sim, não sim. aceitam. Tem gente que não aceita ser, né? O que demonstra ser. Mas já aconteceu isso? Da pessoa chegar e falar, não, você errou. Já? Aconteceu uma coisa muito engraçada esses tempos para trás, porque eu atendo muito em parceria com alguns psicólogos. Então, alguns psicólogos mandam para mim quando não conseguem dentro da terapia comum, tradicional, para que eu trate de uma outra forma, porque eu tenho uma abordagem um pouco diferente. E aí alguém contou sobre o meu trabalho para uma pessoa aleatória, e atendo muito fora do meu estado, né? E aí essa pessoa chegou, assim, com muita firmeza, não querendo que eu acertasse ou não gostar do meu trabalho. Então, ele fez todas as perguntas possíveis e imagináveis. Ele tinha o mesmo curso que eu tinha. E aí, ele tinha na cabeça uma pré-concepção sobre quais seriam os traços de caráter, que é isso. Eu vejo os traços de caráter, ou seja, as traumatizações iniciais dessas pessoas. E aí, eu falei algo diferente do que ele esperava. E ele falou assim, não, mas você tem certeza que é isso? Porque eu sou assim, assim, assado. Eu falei, sim, você é dessa maneira. Mas por causa disso, ele disse, então nós ficamos quase 4 horas em um atendimento e eu explicando para ele o por qual motivo ele tinha aquilo. Porque não é uma coisa que é da minha cabeça, é uma ciência, a gente estuda sobre isso, existe todo um porquê por trás. E aí, no final, a parte mais legal de tudo é que ele hoje me manda cliente. Olha! Tá vendo, Emerson? Esse é o mais importante. Exato! Eu não tenho problemas nenhum em comprovar ou falar o porquê que aquilo faz sentido, porque eu tenho muita certeza daquilo que eu estou fazendo. Eu estudei muito para isso, eu tenho várias especializações para isso. Mas é muito legal
quando as pessoas vêm com essa sensação. Eu, esses tempos para trás, fui numa festa de pessoas famosas, assim, não é meu mundo. E aí eu estava saindo de um banheiro, aleatório, só fui retocar a maquiagem. Saindo, alguém parou, alguém falou assim, essa menina aqui, ó, fala de qualquer pessoa. Pegou uma pessoa aleatória e fala dela. Eu saindo do Gente, na banheiro. porta de um banheiro, de um evento. Ai, meu Deus. E acontece sim, eu acho extremamente divertido, porque quando você falou assim, que bruxaria é essa? É exatamente essa sensação. Então tem sim pessoas que vão falar, não, ela não vai acertar, mas 2 segundos depois fala, ela acertou. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com o estudo, então é muito legal. Muito bacana. E você precisa de um ambiente para isso. Como é que é dado isso? É sessão, a pessoa entra e marca? Então, isso? a análise corporal, ela é uma sessão. Então, por exemplo, dentro do meu Instagram tem lá várias pequenininhas de 1 minuto e meio, a gente não fala quase nada. Nosso bate-papo aqui, né, foi super rápido. A sessão normalmente dura de 2 horas a 2 horas e meia, só para você entender o nível da complexidade que a gente traz. Então, é sim uma sessão marcada. A primeira sessão de toda a terapia que eu vou fazer vai ser uma análise corporal para eu entender o que você tem, quais são as suas questões comportamentais que nós vamos precisar trabalhar. Então, é sim uma marcação. Mas existe como bater o olho e ver, como a gente brincou aqui? Claro, mas a gente vai trazer sempre. Gente, essa mulher, ela é um rápido. scanner, ela é um raio-x. Se você quiser um raio-x do seu interior, muita gente nem se conhece, né? Exato. Tá aí na telona aí para você entrar em contato ou pelo Instagram, né? Ou pelo telefone mesmo, né? Então, ela veio diretamente de Curitiba Aonde para vai bater ser? esse papo aqui no programa, gente. Sim, eu sou de Minas Gerais, moro hoje em Curitiba já faz 8 anos. Vai ser aonde? Vai ser o seu Vai concurso, ser em Curitiba, né? vai em poder me Curitiba. assistir. E eu me vou, com acompanhar. certeza. Se eu estiver na cidade, com certeza eu vou. Porque, realmente... E ele trouxe uma coisa que é muito legal, que além de beleza, né? O corpo, além de ser harmônico e coisas assim, tem muito a ver com a postura que você apresenta. Não adianta ser um homem gigante como ele é alto, tá, gente? Bem alto. 1,84. Perto de mim, ele é bem alto. Não adianta ser e você ter uma postura aqui, ó, que fecha para baixo, vai mostrar uma outra coisa. Então, são coisas bem importantes. Então, além de fazer essa parte terapêutica, eu também super ajudo em várias outras questões, em como se comunicar melhor, como se postar melhor. Eu trabalho dentro das empresas ajudando as pessoas a recrutar a melhor pessoa para aquela vaga que você tem, a treinar gestores a como lidar melhor com as suas equipes, porque quando você conhece de comportamento humano, quando você conhece de pessoas, não tem nada na vida que você não consegue fazer. Então, Verdade. isso é muito legal. Porque todo emprego, todo trabalho, todo meio de lazer, de tudo, você vai estar lidando com pessoas. Então, né? Exatamente. Nada melhor que a gente conhecer um pouquinho do outro, né? Conhecer um pouquinho do próximo. Claro que não é com a mesma ótica que a Fernanda Simões tem, porque ficar olhando para a pessoa, todo mundo que a gente vê na rua fala, essa pessoa assim, assim. Aí vira noia. Deixa eu falar. Eu queria ver se tem como a gente está passando agora as fotinhas do Emerson Lira, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá? Quando puder. Quem é a pessoa que está com você? Isso é o Dado Dolabella, meu grande amigo. Cabeludão, Dado. Cabeludão. Agora ele cortou cabelo de novo. Pode passar? Isso aí foi quando eu fui fazer a apresentação lá na Rádio Real. Na Rádio Real FM, FM. né? Pode passar? Isso aí é minha mentora, Juliana Xavier. Pô, ela é minha mentora artística. Ela me ajuda bastante. Pô, minha filhona, minha filhota. Amor da minha vida. Mulher da sua vida, vai. Pode passar? Isso aí foi lá na Rádio Real FM, lá em Resende. Em Resende, né? Isso. Turma boa. Olha que foto bonita. Pode passar. Isso aí foi um documentário. Fui chamado para fazer um documentário. Aí eu participei da gravação. É o mesmo documentário que o Cláudio Tenório participou, não? Não. Ele Esse é outro participou também documentário. de filmagens. Vamos lá. Esse foi o programa da Fátima Bernardes que eu fiz. Foi ano passado. Gente como a Gente. Pô, programa maravilhoso. Muito bom, né? Você e o ator... O ator... Não lembro do nome. Não, Não tem esqueci o problema. nome dele. Vamos lá. É o Estênio Garcia. Estênio esse, né? Garcia. Tá Estênio embaçado, Garcia, isso aí. Eu tava participando do lançamento do filme Possessões,
Aí ele tava lá, eu pedi, quero tirar uma foto com você. Aí eu fui, tirei uma foto Tem com mais ele. fotos? Oh. Essa é a chamada, quando participei, fiz uma Você gravação. participou do programa Hits TV, né? Isso. Bacana. É isso aí. Daqui a pouquinho, gente, no segundo bloco, temos a presença do Cláudio Tenório aqui, o apresentador do Hits TV, tá? Tem muita coisa que você vai saber aí sobre o Cláudio Tenório que você ainda não sabe. Então, como é a sua rotina, Emerson? A sua rotina, o seu dia a dia, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua saúde? Como é que você faz isso? Eu não gosto de fazer dieta, como de tudo, mas também malho. Todo dia malho, faço caminhada, 1h30 de caminhada, depois vou pra academia fazer musculação. Eu pego firme mesmo na academia, porque até mesmo... E eu tenho uma balança em casa também para controlar meu peso. Se eu achar que eu exagerei na comida, eu vou lá me pesar. Se eu passei 3, 4, 5 quilos, eu fecho a boca, dieta. Aí eu também tenho facilidade também de perder peso. A Fernanda, aqui na minha fichinha, colocaram que ela perdeu quase ou mais de 40 quilos. Eu não consigo ver você assim com 40 quilos aí. Eu perdi 22 quilos. Caraca! 22 quilos. Gente, mas 40 quilos é muita coisa. 40 quilos é muita coisa. Ainda mais para a nossa altura, muita né? coisa. Você é mais alta que eu, Perdi acho. 22. Então, eu comecei até nesse mundo de psicologia, de terapia, de entender isso nesse movimento de emagrecimento. Eu pesava mais... Eu tava quase 110 quilos. Com esse tamanhozinho que eu tenho, Pois 110 é. quilos. Porque eu sempre brincava assim, gente, eu não sou gorda, eu sou baixa. Se eu tivesse altura, eu podia ter esse peso, entendeu? Então, é isso que pega. Só que não, eu era baixa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer umas sessões por causa da bariátrica. Então, hoje eu sou bariátrica. Talvez se eu tivesse começado nesse mundo do autoconhecimento muito antes, talvez nem bariátrica eu seria. Mas eu virei bariátrica, continuei fazendo. Mas eu não consigo, porque você fez, mas a pele continuou bacana. Porque muita gente faz, né? Dá uma diferença. Mostra logo na Sabe pele. quanto tempo que eu fiz? Tem 10 anos. Tem 10 anos. Eu Já cheguei... pegou um pouquinho de massa também. Sim, e eu nunca tive essa sensação do corpo ter ficado estranho e tal. Mas eu fui emagrecendo com a ajuda, é lógico, do procedimento, mas o procedimento é só uma ferramenta. Então, é o como você se alimenta, o como você faz o seu tratamento emocional. E aí eu comecei nesse mundo por isso. E hoje eu sei que aquele excesso de peso era uma proteção. Então, o trabalho que eu faço, por exemplo, é entender. Você quer emagrecer? Por que você tem esse excesso de peso? Então, eu sabia que era uma falta que eu tinha, que eu queria me proteger daquela falta. E hoje eu entendo sobre isso. Mas tudo começou nessa tentativa desse emagrecimento. Então, eu cheguei a emagrecer 53 quilos. Aí, eu não achei que ficou legal. Recuperei um pouquinho para, né, dar uma carninha, para não ficar aquela coisa esquelética. E aí, agora, eu emagreci desde a época mais de 40 quilos. Quando eu perdi meus Puxa. 20 quilos, eu também falei, fiquei muito magro. Fiquei com aquela cara meio de doente. Eu olhei assim no espelho e falei, não gostei não, vou ter que recuperar um pouquinho. Pois é. Aí eu recuperei mais 5 quilos, aí fiquei com uma aparência melhorzinha. Aí. Sim. Então, Fernanda, como você você acredita que as posturas corporais que adotamos no dia a dia podem ser um indicativo precoce de desequilíbrios emocionais ou até distúrbios mentais? Você consegue ver isso? Eu acredito, mas, por exemplo, vai além disso. Temos uma coisa em nós que é, da forma com que nós nos vemos, nós nos portamos. Então, pensem assim, vocês aí de casa também e vocês aqui. Pensem assim, ó, quando a gente está triste, você anda pela rua com a cabeça erguida? Com aquele sorrisão? Fazendo aqui, ó, estou ótimo? Claro que não. Você começa a andar com a sua curvatura mais para baixo, você escuta músicas mais tristes, você se porta de maneira diferente. Então, por isso que a forma comportamental, da forma que você expressa o seu corpo, vai dizer o que você está passando também. Quando você está feliz, é aquela cabeça alta, feliz, fala alto, é expansivo. E isso, quando a gente percebe,
tudo isso pode ser ajudado. Então, por exemplo, eu trabalho muito em empresas. Então, eu ajudo muito a gestão. A minha carreira toda foi construída em call center. E se existe um lugar que a humanidade passa por questões emocionais, é dentro de um call center. Fiquei por lá por quase 12, 13 anos da minha vida. E você consegue começar a perceber as pessoas ficando cada vez mais tristes, cada vez mais quieta. Então, sim, a forma com que você se porta pode falar muito sobre o que você está passando emocionalmente, mas também pode te ajudar a sair disso. Então, naqueles momentos que você saiu meio cabisbaixo, que você não está tão feliz, que você nem queria fazer aquilo, comece a lembrar do dia que você está feliz. Quando você está bem, o que você faz? Qual que é a música que você escuta? Qual que é a roupa que você coloca? Qual que é a maquiagem que você passa? Então, mesmo naquele dia que você não está tão feliz, finja que tá. Você vai perceber que no final do dia você não vai nem lembrar por que você não estava tão triste. É verdade. Olha, gente, pega aí, ó. Pega no laço aí o conselho, né, Emerson? Desse jeito, né? É um conselho. Muito bom, né? Muito bom. Boa dica, é pra né? vida. Olha, a gente está falando de coisa boa aqui, de coisa gostosa que é a vida, de coisa gostosa que é se arrumar, se enfeitar, se cuidar. Então, vamos falar de coisa gostosa assim, ó. Eu quero falar aqui sobre a Casa do Bolo da Lu. A Casa do Bolo da Lu vai mostrar as imagens aí, você vai ver. Olha a água na boca que dá. Isso mesmo. Casa do Bolo da Lu tem os bolos para todas as ocasiões, todos os momentos da sua vida. É verdade. Tem bolo para o seu café da manhã. Estou até salivando. Lanchinho da tarde. Tem aquele bolo assim, tá? Vamos receber uma visita? Tem que ter um bolinho fresquinho, que lá é sempre bolo fresco, tá? E saborosíssimos. Se vocês entrarem no camarim, sentir o cheirinho que tá ali, olha, tá de dar água na boca. Casa do Bolo da Lu tem bolo para todas as ocasiões. Para casamento, aniversário, pro dia a dia. Você sabe onde é a Casa do Bolo da Lu? Não? Então, corre lá no Instagram. Entre em contato e já encomenda, gente. Casa do Bolo da Lu, que é o melhor bolo de Nova Iguaçu. Bom, eu tenho que agradecer essa parceria, porque realmente vocês experimentaram, né? Experimentei, muito bom. Não é bom demais? Comi 3 pedaços. Tá bom. Depois corre pra balança. Eu corro pra balança, mas antes eu vou comer de novo. Antes de ir embora eu vou comer. Depois gasta malhando, você já falou, não tem problema comer. Amanhã eu acordo malhar. cedo mesmo. Acordo 5h30 pra malhar. Então amanhã já começo cedo, já desgasto tudo. Mas hoje eu vou comer mais. Isso aí. Eu vou pedir aqui a minha produção lá no Twitter que solte um recadinho que ficou aí pro Emerson. Alguém deixou um recadinho para ele. Tem alguém que deixou um recadinho pro Emerson. O Emerson é uma pessoa maravilhosa, é um filho maravilhoso. Eu e o pai temos orgulho dele, porque ele sempre procura alcançar os seus objetivos, né? Está lutando para alcançar os seus objetivos. É batalhador, ele vai buscar, ele vai atrás, corre atrás, independentemente das situações, né? Porque ele está sempre estudando, está sempre buscando, está sempre correndo atrás dos objetivos. E eu e o pai temos muito orgulho dele. Olha, quem é essa figura? Minha mãe. Minha mãe me incentiva muito, me apoia bastante. Tenho só a agradecer. Como foi a primeira vez que ela soube que você queria ingressar na carreira de modelo? Eu nem contei. Ela ficou sabendo depois. É verdade? Ficou sabendo depois, mas foi, mãe, já tô saindo na televisão, vou disputar o Mr. Rio de Janeiro. Aí ela ficou sabendo depois. Caramba! Ninguém tava sabendo. Depois que eu comecei a fazer as publicidades, aparecer na televisão, aí eu, mãe, tá acontecendo isso, assim, assim, assado. Aí explicar, ela ficou toda feliz. Toda feliz. Inclusive, ela me acompanhou nas últimas gravações. No último programa, ela me acompanhou. Tava toda feliz, toda feliz. Tava eu acho que eu tenho um vídeo aí. Eu acho que tem um vídeo aí, produção. Sua produção enviou para minha produção um vídeo que ilustra alguma coisa do seu trabalho. Não tem, produção? Se tiver, pode soltar. Acho que tem um vídeo aí, sim. Aí, é só um pedacinho do que ele faz. Ele faz muito mais, gente. Aí você estava
Isso aí eu É o quê? Ensaio? Ensaio pra loja de roupa. Aí eu tava fazendo ensaio pro Natal. Tem outro, não tem? Eu acho que tem outro, pode botar. Esse também foi Esse foi um pra ensaio loja de fotográfico pra loja de roupa. Muito legal, viu? E você continua posando para as lojas? Continuo. Isso aí. Então você é modelo não só de passarela, né? Fotográfico também, faço publicidade. Muito legal, gente. Faço Corre gravações, participo de gravações de filme. Tô esperando algumas oportunidades aparecerem também. Tô com alguns projetos. Tô indo em tudo. Isso aí. Também tô estudando também, tô querendo entrar nesse ramo de ator, porque como mister já tá passando da fase, 35 anos, é o último ano. E quem quiser te contratar, vai aonde? Meu Instagram, lira.emerson. Pode entrar em contato comigo, tem meu assessor de imprensa, o Cid Camargo, meu amigo, tá lá também disposto lá, me manda mensagem todo dia. Emerson, 5 horas da manhã já tá me mandando mensagem. Emerson, tem isso aqui, e aí? Decide aí. Ele assim. Terrível. Ele é terrível. Ele mas não gosto para. muito dele, pessoa sensacional, trabalhadora. Ele corre excelente atrás. assessor de imprensa. Ele realmente é nota 10. Agora vamos passar para a Fernanda, que eu quero saber com ela, se nos atendimentos, né? Eu acho que eu perguntei isso aqui para você. Você já percebeu padrões corporais? Eu acho que eu já fiz essa pergunta para você, eu vou passar para uma outra mais como é que se diz? Que entre mais dentro da sua cabeça, que quando você sai daqui, saia pensando no que as pessoas vão ouvir a tua resposta agora. Tudo bem. Tá? Presta bem Tudo atenção. bem, gosto desse desafio. Alguma vez você analisou alguém, é assim que se fala, analisou, né? Uhum. E viu algo assim que você não poderia ter falado. Mas tinha que falar, mas você não quis falar porque poderia estar ofendendo, magoando. Já aconteceu isso? Já. E normalmente eu não falei naquele momento, até porque normalmente quando eu tô com muitas pessoas é essa brincadeira que todo mundo escuta e coisas nesse sentido. Mas quando há algo que eu sei que seria importante, eu não falo naquele momento, mas eu acabei mandando mensagem. Então, por exemplo, uma das minhas especializações chama morfopsicologia. Ele analisa as suas expressões faciais. E a partir disso, de como é o seu facial direito, esquerdo, a gente sabe muito do que pode estar guardando dentro de si. Então, tinha uma pessoa que ela estava guardando um opaco dentro dos olhos. E quando isso acontece, é muito perigoso, porque normalmente essa pessoa perdeu o brilho da vida. Gente, peraí, ela é analista corporal, mas ela falou o quê? Viu? Opaco nos olhos. Opaco dos olhos. Então, por exemplo, igual para você, quando você fala, é muito bonitinho na hora que você tá fazendo, por exemplo, uma publicidade, você sorri, seu olhinho sobe, fica aquela coisinha fofa, né? E existem algumas pessoas, quando você tá passando por um momento emocional muito delicado, que esse brilho do olhar, ele some. Em algumas pessoas é possível. Eu não lembro o nome do ator, mas é um ator de comédia muito, muito conhecido, americano, e que acabou tirando a sua própria vida. Se você olhar uma foto dele antes e na época quando ele está indo tirar a sua própria vida, você vai perceber esse opaco no olhar. E quando isso acontece, é extremamente preocupante. Significa que o brilho do olhar, o brilho para a vida, está se esvaindo. Então, talvez essa pessoa não tenha mais graça na vida e acaba, algumas vezes, fazendo bem coisas... sério muito a tua profissão, sério. hein? A gente brinca, mas existem coisas muito sérias. É muito sério. Então, eu acabo abordando essa pessoa. Ou se eu não tenho contato com essa pessoa, eu falo com alguém que eu tenho contato, do tipo, olha, dá uma olhada para ver se essa pessoa tá bem, se ela tem um acompanhamento terapêutico, psicológico. Porque não precisa ser comigo. Pode ser com qualquer profissional. O importante é você se cuidar, se conhecer, saber sobre as suas dores, porque as pessoas acham que as dores são algo simples e só tratam aquilo que é físico, mas as dores emocionais, elas são muito mais perigosas para a sua vida do que às vezes até um machucado que você está vendo. Então, isso de analisei e não posso falar, acontece, mas muitas vezes eu tento falar de alguma outra forma. Tem coisas, tipo, uma mágoazinha que eu perceba, eu falo, olha, você está aí com uma repressãozinha, já falou sobre isso, porque tudo que é emocional e qualquer doença que venha para o físico, existem vários estudos que partem do emocional. Então, por isso que a gente brinca com as análises, mas elas também são bem sérias.
É verdade, gente. A gente estava aqui nos bastidores, né? Conversando, brincando. Ela foi analisando, assim, brevemente, né? Falando muito rapidamente sobre um pouquinho de cada um que pedia. Poxa, vê eu e eu. Mas é sério pra caramba. Por isso que eu perguntei, quando vê alguma coisa que não pode falar, mas você tem que falar, como é que funciona? Aí você chama... Eu chamo no particular. E se eu não tenho esse contato, porque muitas vezes, igual eu falei, é na brincadeira, eu tô numa festa, alguém sabe quem eu sou e acaba perguntando. Eu sempre tento acionar pessoas próximas, ou eu tiro as pessoas daquele local para falar diretamente com a pessoa, porque por mais que a gente possa brincar bastante, quando existem questões emocionais, é uma responsabilidade não só minha, mas eu acho de qualquer pessoa que trabalha com a área da saúde emocional, de cuidar das pessoas. A gente está aqui muito mais, não só pela visibilidade, mas pelo que a gente pode alcançar, quais são as pessoas que a gente pode impactar, como a gente pode fazer positivamente a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu venho falar, é disso. Tem um pouquinho aí, um vídeo bem curtinho, gente, mas dá para a gente tirar uma ideia, mais ou menos, do que vem a ser esse trabalho tão importante da Fernanda Simões. Pode soltar, diretor, por favor? Se não está perfeito, não é o suficiente. Você sempre se cobra demais em tudo que faz. Quanto elas conseguiram colocar a vitória no lugar de recuo. Então pensa assim, ó, quando a gente pega duas pessoas que conseguem falar bem, que conseguem ir pra cima de alguém, não é pra cima de qualquer pessoa que você consegue ir. Você tem que ir pra cima de alguém que te dê essa permissão. Ele é muito... Gente, o Guilherme e a sogra dele são muito parecidos. Eles não são mãe e filho, mas eles são muito parecidos. A única diferença é que ele consegue ser um pouco mais racional do que ela. Porque ele é um... Pessoal, querem entender um pouquinho mais do meu trabalho? Lá eu vou falar sobre tendências comportamentais, como isso pode ajudar no seu dia a dia a melhorar os seus comportamentos. Pesquisa lá, eu, Fernanda Simões, vem me seguir. Eu falo bastante de reality show também, mas além disso eu falo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Então... Muito bom, parabéns. Obrigada. Mesmo. Eu não conhecia essa profissão. Não conhecia, conhecia Emerson. Também não conhecia, não. Não conhecia. Fiquei surpreso quando ela fez o raio-x meu ali. Eu falei, pô, não acredito. É verdade mesmo. Tudo. Não, acertou com todo mundo, né, Emerson? Acertou com todo mundo. Todo mundo. E eu fiquei, assim, surpreso. Falei, pô, não tô acreditando. É isso mesmo que ela tá falando. Exato. A primeira análise que ela fez foi em mim. Eu fiquei de... caramba, ela tá falando tudo exatamente como eu me sinto, como eu me vejo. Sim. Porque às vezes a pessoa não se vê assim, né? Exato, Mas... porque pelo menos quando você se vê, fica mais fácil. Muitas pessoas nem se veem. Então, muitas vezes eu acabo contando qualidades para algumas pessoas que elas nem lembravam que tinham, que acaba despercebido. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, literalmente algo que salva vidas, faz a vida ficar melhor e a gente pode ajudar muita gente com isso. Então, é algo legal. Muito legal, muito bom mesmo. Agora, Emerson, você participou de vários programas, não é o primeiro. É o primeiro da Fernanda, mas não é o primeiro seu. Você já participou de vários programas de TV, de rádio, não é isso? Sim, já participei de vários. Como é? Como é que é você estar do outro lado? Porque você sempre é a figura, assim, que as pessoas focam, né? Tá lá no palco, está sempre ali no astral. Sim. Mas... como é você estar na frente de uma câmera, mas do lado de sendo entrevistado? É um pouco mais tranquilo, porque na hora da passarela ali, você sabe que tá todo mundo te olhando, te avaliando. Qualquer erro ali conta ponto, você perde ponto. Uma passada errada, uma saída errada, tudo isso afeta. Então, até a forma de se vestir... Você já caiu no palco? Não, graças a Deus não. Na passarela ainda não, não, né? Mas já quase atropelei outro, quase. Mas se você cai, bobo, você vira meme? O quê? Aí eu viralizo. Aí eu viralizo. Viraliza, Mas já quase atropelei um já. Já quase atropelei. Sério? Como é que foi isso? Eu tava indo, no final, você para e você dá uma volta, né? Se você der a passada errada, o cara de trás não lê, você bate de frente com ele, pô. Então tem tudo uma combinação antes. Ó, eu vou sair assim, eu vou sair assado, presta atenção. Ou às vezes tem um tempo que você fica lá parado lá na frente, aí se o cara não te acompanhar, ele estiver viajando, ele vai bater de frente com você, pô. Tem que estar ligado o tempo todo. Na hora que você saiu, até o final, até a volta, você tem que estar ligado em tudo. Em tudo. Qualquer erro é fatal. Quais são os seus maiores e piores desafios como modelo? E como você enfrenta? É manter o corpo.
Esse eu acho que É é um o desafio? mais difícil. É Porque você gosta de comer, Eu gosto né? de comer, eu gosto de comer doce. E não faz dieta, né? Não Você falou. faço dieta, mas eu também me acabo na academia. Aí fica sofrido. Acordo cedo, fico 1h30 fazendo esteira. Depois tomo café, depois eu vou fazer musculação. 1h, 1h30. Aí depois eu descanso, né? Senão ninguém é de ferro. Fernanda não precisa mais de dieta, né, Fernanda? Você cuida? Você Na cuida verdade, da alimentação? se não cuidar, a gente volta, né? Então Sério? a gente já saiu de um lugar que a gente não quer voltar. Então, exagero já tá dentro de mim. Uma pessoa que é gordinha, gente, é gordinha pro resto da vida. Se a gente está numa forma física mais magrinha, mas a gente tem a tendência dos exageros. Isso. Então, hoje eu sei, quando eu estou mal, por exemplo, eu não vou passar perto de uma padaria. Aqueles bolos maravilhosos, se eu passar perto daquilo, 3 pedaços vai ser muito pouco. Eu vou comer o bolo inteiro. Então, porque eu tenho essa tendência. ótima. Então, eu tô vendo tristeza em mim, eu falo, não, deixa eu passar longe desse chocolate aqui, né? Deixa eu passar perto dessa maçã aqui, que é mais fácil comer uma maçã. Então, eu não faço uma dieta restritiva, mas quando hoje eu me conheço, sei as artimanhas para eu manter o corpinho. Ai, meu Deus, o papo tá tão gostoso, né? Dá vontade de ficar o programa inteiro. Mas vamos falar de beleza, vamos falar de sorriso, vamos falar de A2 Oral Clean. Eu vou pedir que solte esse VTzinho que temos aí. Isso aí, gente. Olha, A2 Oral Clean. Você quer ter um sorriso de artista? Quer? Mas você também quer ter uma boca saudável? Gente, a saúde bucal é muito importante para todo o nosso organismo. E, é claro, um clareamento é muito importante para a sua autoestima. Então, corre para A2 Oral Clean. Lá você vai encontrar os melhores profissionais da área. Viu? Eu só tenho que agradecer a A2 Oral Clean pela grande parceria. Beijo no coração, Aline. Beijo. Papai do céu te abençoe, viu? Bom, voltamos ao nosso bate-papo aqui. Eu queria saber dos planos de cada um, objetivo, o que tem aí em mente. Você está pertinho, né? Em julho, né, Emerson? Em julho tem um Mister Brasil. Se eu conseguir ganhar, eu vou ter que continuar sendo Mister para passar a faixa no ano seguinte. Mas depois disso eu vou ter que encerrar a carreira de Mister. Porque 35 anos é o último ano. Gente, mas espera aí, ele vai continuar nas passarelas. Vou continuar nas passarelas, mas não como Mister mais. Mas aí eu vou continuar desfilando, desfile de roupa. E é literalmente, Emerson, você entrega mesmo a faixa assim, é isso? É. Você não fica com nadinha de lembrancinha? Não fica, infelizmente não. Só as Tem fotos, que passar, né? só fica só as fotos. Só fica as fotos e o currículo, né? O currículo tá lá. É muito importante. Tá lá, o currículo é o principal. Tá lá, É. Mister Rio de Janeiro. Se ganhar o Brasil, vai estar lá, Mister Brasil 2025. Então, além desse grande mega evento da sua vida, que será em julho, no mês 7, gente, em Curitiba, Em Curitiba. né? Além desse, pós-evento. O Quais são os pós-evento, já planos, estou me projetos? preparando, já estou fazendo estudo. Meu próximo projeto é entrar já na carreira de ator, já estou fazendo já algumas gravações, já estou começando a estudar. Tem a minha mentora que saiu até ali na foto, ali, a Juliana Xavier, atriz, minha amigona, minha irmãzona, tem me ajudado muito, contribuindo muito. Ela é uma excelente atriz, ela tem me ajudado bastante, está me apoiando muito. E eu estou conseguindo desenvolver melhor essa parte como ator. Estou aprendendo bastante com ela. Isso aí. E Fernanda Simões, eu tenho vontade de chamar de doutora Fernanda, porque, nossa, realmente é uma coisa bem voltada para a saúde. Sim. Né? Acho que Eu tem sempre tudo a ver falo com a assim, medicina. não é doutora, porque só pode ser doutor, gente, quem fez doutorado. Doutorado, Vamos lembrar disso é. aí. Então, a gente ainda vai chegar lá, tá? Mas tem vou tudo a chegar ver aqui. com a saúde, com a medicina, né? Sim. Então a gente imagina. Sim. Então, planos, na verdade, hoje eu já trabalho bastante, graças a Deus. Eu sempre trabalho com pessoas em específico, então trabalhando, né, atendendo pessoalmente com a análise corporal e com a terapia. Eu atendo muitas empresas para recrutamento, seleção, para fazer a escolha da melhor pessoa para aquela vaga que a empresa tem. Porque, além disso, quando a gente fala, né, que a pessoa quer contratar alguém, tem que ser a pessoa certa para a vaga certa. Porque senão você acaba contratando, descontratando,
tendo que contratar de novo, então eu trabalho muito com isso. E ainda apoio a gestão para ter o melhor resultado, sabendo como lidar com cada pessoa, porque a gente é muito diferente e por isso a gente tem que saber lidar com cada pessoa. Então eu trabalho bastante dentro disso, espero continuar, sou apaixonada com o que eu faço. Toda vez que tiver uma oportunidade para vir aqui, bater um papo, participar de um programa... As portas estão abertas. Sempre quero, porque eu acho que é um assunto que ninguém conhece, que é importante cada vez mais chegar até as pessoas, para que essas pessoas consigam verdadeiramente conhecer sobre si, conhecer sobre o outro e fazer a diferença aí na vida das pessoas mesmo. Então, muito obrigada, Fernanda Simões. Conversamos com ela aqui, com a Fernanda Simões e também com o Emerson Lira. Vocês podem estar acompanhando esse programa em breve nas redes sociais. Vão estar sendo divulgados, né, os banners, os flyers, com o dia que vai ao ar esse programa. Então, só ficar ligadinho lá no @programa Você em Foco, no @Belinha de Tena, oficial, e também no @canal TV Rio, lá no Instagram. Você vai saber que dia que vai ao ar o programa Você em Foco, com a entrevista desses belíssimos convidados, né? Bom, agora vou chamar um breve intervalo, agradecendo a presença deles. Muito obrigada pela presença, mais uma vez, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada de verdade pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá conhecer eu, Fernanda Simões, no Instagram, e a gente conversa por lá também. Isso aí. E eu agradeço pela oportunidade também. Quem quiser também conhecer um pouquinho sobre o modelo Emerson Lira, pode entrar no meu Instagram lá, lira.emerson. Quiser conhecer também como é que vai ser o Mister Brasil, vou estar lá divulgando lá no meu Instagram também, quem quiser me acompanhar. E algumas parcerias também que forem surgindo, pode entrar em contato lá comigo lá no Instagram, que estarei sempre à disposição. É isso aí, gente. Muito obrigada. Mas não sai daí, não, porque, como eu falei, teremos a presença aqui do apresentador do programa Hits TV, Cláudio Tenório, tá? Não sai daí, não, que a gente volta já já. Já tem o local para se divertir com a sua família neste verão? Ainda não? Paradiso Clube, em Nova Iguaçu, único parque aquático com piscinas de ondas da Baixada Fluminense. São 242 mil metros quadrados, com 8 piscinas, academia de ginástica, 40 churrasqueiras, quadras esportivas, salão de festas e muito mais. É o maior complexo de lazer da Baixada Fluminense. Sua família merece um lugar assim. Seu sistema hidráulico de ralo ou esgoto? Ligue imediatamente para a Desentupidora Guanabara. Atuamos com os melhores profissionais para efetuar o serviço de forma eficiente e rápida. Fazemos serviços de desentupimento de gordura de coluna, esgotos, águas pluviais, tanques e redes, utilizando máquina eletromecânica e cabos de aço. Oferecemos garantia de 30 dias para trabalhos realizados em ralos de boxe, cozinhas, pias e vasos sanitários. Dispomos de uma moderna frota de caminhões vácuo-sugadores de alta capacidade e pouco ruído, além de veículos aparelhados com todo um arsenal de equipamentos para desobstrução em residências, comércios, indústrias ou sítios. Atendemos 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Se deu problema na sua rede de esgoto, ligue agora mesmo. Desentupidora Guanabara, 0 operadora 21 99914 6940 99646 9439. Aceitamos todos os cartões de crédito. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store.
Bem, gente, estamos de volta com o programa Você em Foco e é claro que eu estou agradecendo a você pela audiência de todos os dias. Você que nos acompanha em 9 emissoras, isso mesmo. Além do canal tvrio.com.br que você está assistindo agora, você acompanha em mais 8 emissoras espalhadas pelo Brasil. Bom, eu quero fazer um agradecimento aqui a uma parceria. Estou falando do Paradiso Clube. Você que ainda não conhece, dá uma olhadinha nesse VT. Diretor, pode soltar? Vamos assistir Paradiso Clube agora na sua telinha. Já tem o local para se divertir com a sua família neste verão? Ainda não? Paradiso Clube, em Nova Iguaçu, único parque aquático com piscinas de ondas da Baixada Fluminense. São 242 mil metros quadrados, com 8 piscinas, academia de ginástica, 40 churrasqueiras, quadras esportivas, salão de festas e muito mais. É o maior complexo de lazer da Baixada Fluminense. Sua família merece um lugar assim. É, isso aí, gostou do que viu, né? Pois é, tem tantos feriados aí pelo longo do correr de 2025, então você tem que aproveitar. Ou final de semana, ou uma data comemorativa, vai correndo. Paradiso Clube, é um clube que você tem que conhecer. Muito obrigada pela grande parceria. Bem, gente, agora, como eu falei no primeiro bloco, vamos receber ele, que é um apresentador no programa Hits TV. Esse cara, promete. Pode entrar Cláudio Capano, que é ex-Capano, agora é Cláudio Tenório. Pode entrar. Olá, galera. Boa tarde. Começando mais um programa Você em Foco. Hoje comigo, Cláudio Tenório. Brincadeirinha, gente. É só para começar o programa. Ele começou em alta, gente. Oh, meu Deus. Obrigada, Cláudio. Olha só, peguei até a plaquinha dela. É, pegou a minha ficha. Eu falei Cláudio Capano. Para mim, você vai ser sempre o Capano. Agora mudou, agora é trocou, Tenório. gente. É só para... Eu já fiz de propósito, porque o Cláudio era Cláudio Capano. Isso né? aí, é. Programa Hits TV com Cláudio Capano. Agora é programa Hits TV com Cláudio Tenório. Por que essa mudança? Foi uma mudança, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? No programa Você em Foco, porque é uma gratidão estar nessa casa, que foi uma casa que eu comecei. Muito obrigado a você, ao diretor, ao Silvio Riso, ao Bebeto, todos dessa casa, que sempre quando eu venho aqui, né, é uma alegria, porque eu comecei aqui, gente. Eu comecei aqui com cenário, tudo que você imagina que tem a Belinha, eu comecei aqui, né, Belinha? É verdade. Então, eu apresentei tudo aqui. Então, foi uma experiência muito boa. Minha primeira vez em estúdio. Eu já me jogaram assim diretamente no estúdio. Então, agora eu estou fazendo externas em vários locais pelo Rio de Janeiro, né? Mas eu comecei em estúdio aqui no canal TV Rio. Eu vou te falar, é bem mais gostoso fazer externo, né, não? É ótimo. Eu comecei com externo, eu sinto uma falta. É porque eu falo com a mão, né? Então eu mexo muito a mão. Então, tem que ter espaço. Eu tenho que ter espaço. Se eu fizer assim, eu dou um tapa na câmera, vai voar, né? Assim. Mas, Cláudio, como é ser apresentador de um programa que tem o objetivo de dar oportunidade a tantos talentos, né? Você abraça os novos talentos. Como é isso? É muito prazeroso para mim, porque eu também dou oportunidade aos novos talentos, né? Eu recebo também artistas que estão na mídia, eu recebo artistas que estão começando, escritores, atores, seja qual for, né? A vertente, a profissão, pode vir. A gente está aqui de portas e braços abertos. Aí eu queria saber de você. Como é isso para você? Então, Beli, é muito bom. Desde quando eu estava aqui no canal TV Rio, que a gente faz esse trabalho, né? Que meu programa ele é totalmente... não é totalmente. No começo era totalmente musical, né? Hoje em dia não. Tem matérias, tem entrevistas, né? Entrevistas famosos. Vou em bastidores, vou em rádios, vou em TVs, né? Então, eu comecei só com musicais, né? E é muito bom a gente revelar uma pessoa, Belinha. Porque até mesmo quando eu estava aqui no canal TV Rio, veio uma pessoa que é uma revelação da música, e logo que ele passou pelo Hits TV, ele já foi contratado por uma agência, entendeu? Então, foi muito bom, eu gostei disso.
eu ainda continuo. Eu faço entrevista com famosos, eu vou em vários locais, mas sempre eu revelo pessoas dentro do meu programa, porque eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de ir até as pessoas. Você gosta de dar oportunidade, né? Eu gosto da oportunidade, eu gosto das pessoas se sentirem bem, porque elas não... Essas pessoas, Belinha, às vezes elas não sabem por onde elas vão começar, entendeu? Elas têm talento, têm trabalho, têm tudo gravado e não sabem por onde começar. Então, o Hits TV é isso. Comecem pelo programa Hits TV, comecem por aqui pelo programa Você em Foco, que a Belinha também faz isso excelente, tá? Obrigada. Então, Hits TV, Você em Foco, tamo junto. Tudo misturado, junto e misturado, né? É isso aí. Pois é, eu tenho que agradecer, não posso esquecer de agradecer aqui ao Cid Camargo, ele que é produtor e assessor de imprensa do Cláudio Tenório, que já foi meu produtor, né? Já foi há anos. Assim que eu comecei em estúdio, era Cid Camargo. E continua trazendo artistas, continua trazendo pérolas para mim, né? E continua comigo até hoje. Contigo até hoje. E o modelo que a gente acabou de bater papo aqui, o Emerson Lira, também foi uma pérola trazida pelo Cid Camargo. Então, ele consegue levar você em outros programas, em outras emissoras, de canal aberto e tudo. Então, você pode estar entrando em contato lá com o Cid Camargo, né, Cláudio? Isso aí. Ele tem espaço em vários veículos de comunicação, rádio, televisão. Então, ele levanta a pessoa, entendeu? Olha só, você é apaixonado por música, né? Sim. Você já pensou? Sempre fui. Olha, na época da pandemia, eu ficava ligadinha lá. Ele fazia lives cantando. Isso. Nossa Senhora! Era quase que a semana inteira você fazia uma live. Toda semana. A pandemia era toda semana. Durante a pandemia. E aí ele ficava lá, cantava, alegrando o coração da gente. Você nunca pensou, não, em seguir carreira de cantor? Sim, o Cid Camargo já tá vendo isso para mim, para eu fazer começar a fazer umas gravações aí musicais, que eu já estou recebendo várias músicas de várias pessoas importantes da música. Então, eu já vou colocar a voz nela, em cima da letra. Que legal, é mesmo? Não vai dar um spoiler, não? Pode dar um spoiler? De alguma das novas eu não sei ainda. Uhum. Mas, olha, por favor, hein, eu quero lançar isso aqui de primeira mão. Vamos embora. Vai ser Cláudio Tenório também. Vai, sim. Cláudio Mas Tenório. qual o teu estilo que você mais gosta? É romântico. Você gosta de... pode ser pagode romântico, sertanejo romântico. Eu gosto de romantismo. Você é bem romântico, sim. Eu já observei isso há muito tempo. Bom, você tem projetos para crescer ainda mais o sucesso do Hits TV. Quais são eles? Sim, o Hits TV ele tá sempre com novidades, né? Fazendo lives, fazendo podcast, né? Fazendo programas ao vivo, que eu já fiz vários programas ao vivo também. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu fui lá e fiz, entendeu? Mas por que achou que não ia conseguir? É tão gostoso. Porque dá aquele friozinho, né? Eu detesto sentir esse friozinho. Eu não gosto. É adrenalina pura. Eu não gosto de adrenalina. Por isso que eu não vou muito a parque de diversão. Tá aí, tá, gente? Eu não gosto de muito a parque de diversão. Deu aquele friozinho, eu já saio. Você fica com medo porque o ao vivo realmente errou, mas aí tem uma desculpa. Você fala assim, gente, o programa ao vivo é assim. Isso, É assim que eu faço quando eu transmito ao vivo. Mas eu levei de boa. Não errei. Foi como se estivesse sendo gravado e foi uma maravilha. E o Hits TV já ganhou várias premiações com o melhor programa, entendeu? Então eu tenho vários prêmios lá em casa, porque eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, e de casa também, mas eu tenho várias premiações do programa Hits TV, porque ele passa por vários aplicativos, passa pela TV Metropolitana, Canal 2 da Claro. Sim. Que nem a Belinha também passa, né? Na TV Metropolitana. Às 4h30 lá. Na SJTV também, na SDP TV. Então, o Hits TV tá lá, tá em tudo. Tá em aplicativo, tá no stream, na MUBI TV também. Na MUBI TV tem uma temporada do Hits TV. Tem 10 episódios do Hits TV lá no site da MUBI TV. Você entra lá e você vai ver. 10 programas do Hits TV. Caramba! E qual horário? Então, na TV Metropolitana, o Canal 2 da Claro, né?
É de segunda e sexta-feira, 9 da noite, sábado e domingo, às 6 da tarde. Tá? E na SJTV, sábado e domingo, às 5, e a SDP TV também, às 5 horas da tarde. O seu é depois do meu, na TV Metropolitana. Isso aí. Né? Acaba o meu, é coladinho o seu. Isso aí, coladinho. Né? Eu queria que a direção aí soltasse umas fotos, que nós selecionamos, para ver aí. Aí é onde? Onde foi isso? Esse aí eu tava gravando. Essa aí foi na estação Rubens Paiva, de metrô. Mas qual foi a pauta aí? Foi de clipes. Esse aí foi um programa só de clipes. Que eu também faço programa só de clipes. É muito bom. É legal. É muito bom. Aí... Isso aí eu participei lá no programa da Luciana Ferraz, que é muito bom também. Eu fui lá. Isso aí é uma entrevista com Caio no Pagode. Caio no Pagode. Que ele é novo no pagode. Agora já não é mais, que ele está fazendo o maior sucesso com a Marvila. Já não é mais novo, já é de estrada. Também foi no mesmo local. Aí eu tô falando com o dono do estabelecimento. Que foi na sorveteria Jalu. Isso daí eu fui no SBT aqui do Rio de Janeiro, com a Isabelle Benito. Isabelle Benito. Linda Isabelle ela, Benito, belíssima. Eu lembro disso. Olha isso aí. Viu? Gente, isso aí era o meu cenário aqui no canal TV Rio, olha lá. Era no Estúdio 2 ali, onde hoje o Estúdio 2 é podcast. Era aqui na minha frente aqui, que era o meu programa, né, Belinha? Que delícia, né? Que saudade. A saudade era muito legal. Isso aí também foi numa gravação na sorveteria Jalu, que fica aqui em Nova Iguaçu. Muito legal também. Olha! Isso aí são fotos profissionais que eu fiz bastante. Ensaio fotográfico que você fez, isso aí é emblemática. E olha aí. Aí tá o Instagram, Isso aí pode ficar um pouquinho com essa foto, se não tiver mais nenhuma. Se tiver, solta, depois volta essa e deixa ela um pouquinho. Então pode deixar, diretor? Deixa aí de fundo um pouquinho. Então, gente, vocês estão vendo aí, né? A logomarca do programa Hits TV. Está divulgando que passa também na TV Metropolitana Rio, que é uma TV parceira. Tá bombando na TV Metropolitana Rio. E ali está o contato, né? @ programa Hits TV. E o contato, né? Que é o 99225. Como é que é? 999. É tanto 999 25 5660. Isso aí, tá aí na tela de vocês. Vocês querem entrar em contato para se agendar no programa? Esse contato aí, vai falar diretamente com a produção do programa. Vocês querem mostrar seu trabalho na televisão, tem um trabalho feito aí bonito. Seja qual for, entre em contato e se apresente no Hits TV. É isso aí. Qual for a vertente. É igual o programa Sem Foco, recebe todo mundo. É empresário, político, cantor, ator, palhaço, médico, tudo. Tem uma história para contar que preencha um bloco de entrevista ou queira participar, que temos a parte de participação. Você vem, pode ficar 15 minutos, traz uma música, ou conta a tua história de trabalho, enfim. É muito bom estar com você aqui. Qual o seu sonho ainda não realizado? Ainda não realizado? Eu tenho bastante, Belinha. Mas, assim, no momento, eu estou bastante realizado pelo trabalho que eu tenho feito com o programa Hits TV, com o meu assessor Cid Camargo, que eu aprendi muito com ele, né? Eu aprendo muito. Cada gravação eu aprendo muito com o Cid Camargo, porque ele é um profissional, que ele trabalha há muitos anos por trás das câmeras também, que ele é produtor, ele já fez produção de vários programas de TVs, de várias emissoras. Então, sempre quando, às vezes, eu erro, ele me chama a atenção, eu vou lá, conserto. A gente nunca gosta de errar, né? Mas a gente tem que saber que aquilo que a Fernanda Simões falou no primeiro bloco, né? Isso. Mas a gente tem que saber que errou. Então, ele vai lá, puxa minha orelha. Na próxima, eu já sei, isso não vai rolar. Entendeu? Então, Cid Camargo... O sonho realizado, a gente sabe que é o sucesso que está sendo o programa Hits TV. O programa está sendo um sucesso na TV Metropolitana e em outros aplicativos também, pela Soul TV também, tá fazendo um maior sucesso. Essa temporada que está lá no site também, na MUBI TV, também tá super sensacional.
Tá? Que bom. Então eu tenho um retorno Parabéns. muito bom das pessoas. Mas fora o Hits TV, qual seria um sonho que você ainda não realizou, que ainda gostaria de realizar esse ano ainda? Esse ano ainda? Vamos ver. Eu quero fazer um cruzeiro bem longo para descansar, Belinha. Uau, ele sonha alto. Mas tá certo, tem que Quero sonhar alto fazer um mesmo. cruzeiro bem, assim, de uma semana, sabe? Para poder relaxar um pouquinho. Quem não quer, né? Ah, quem não quer, né? E a gente grava todo dia quase, né? Então, gravando toda semana direto. trabalhando, tem que descansar um pouquinho. Tem um momento, né? É. Você, com seu programa, você já foi reconhecido em shoppings, né? Você está lanchando. Conta um pouquinho dessa experiência. Já aconteceu comigo umas 2 vezes. Eu não me lembro. Mas a primeira vez eu me assustei. Porque eu estava dentro de um shopping na Baixada Fluminense, né? E eu estava com a minha sobrinha. E nós sentamos num estabelecimento lá para tomar um café, um salgadinho. E eu estava de costas para a parede e minha sobrinha de frente para mim. E ela falou assim, tio, olha para cima e para trás. Aí eu olhei, estava passando o meu programa. Aí eu falei, gente, está passando meu programa dentro do shopping. Mas antes disso, Belinho, o que aconteceu? Quando eu entrei no shopping, as pessoas estavam me olhando muito. E eu perguntando para minha sobrinha, vê se eu estou rasgado, estou sujo alguma coisa, se tem alguma coisa errada comigo. E eu fui no banheiro. Eu fui no banheiro do shopping para me olhar no espelho, para ver se estava bem. Porque as pessoas não paravam de me olhar, entendeu? Aí que eu fui notar, porque não só aquele local que nós estávamos estava passando o meu programa, como outras lojas também, ao mesmo tempo. Então, estava passando o meu programa nas lojas e eu andando no shopping. E eu não me liguei nisso. Entendeu? E aquilo me assustou, as pessoas me olhando bastante, entendeu? Foi o primeiro impacto, né? Que você não esperava. Eu me assustei. Mas é agora gostoso, eu já acostumei. É muito gostoso. Já aconteceu comigo no Sinal. O Sinal fechou e uma criança, porque eu sou atriz também. E aí, a gente estava na época bombando com os caça-mosquitos de Tony Ribeiro. Então, estava bombando mesmo. E uma criancinha veio pedir, porque eu fazia o papel de fada. A criança veio pedir para dar um beijinho de estrelinha. Era assim que eu chamava. Beijinho, porque eu botava um glitter na boca, nos lábios. E aí eu beijava na palma da mão da criança e mandava ela fechar a mãozinha. Aí ela ficou... Aí a mãe teve que sair. O sinal estava fechado, a mãe teve que sair. Era uma via bem calma, bem tranquila, então deu para ela fazer isso. Mas é muito gostoso ser reconhecido, né? É muito legal. Muito bom. Quando reconhecem nosso trabalho, né, Cláudio? Poxa, é muito bom mesmo. Diretor, tem uns recadinhos aí, eu queria que soltasse. Você pode soltar esses recadinhos aí? Do Cláudio Tenório? Tem recadinho? Oi, Belinha, tudo bem? Obrigado pelo espaço cedido aqui no teu programa. Que Deus abençoe você, a família, toda a equipe do programa aí. Mas hoje eu estou passando também para homenagear esse querido amigo, ícone, referência na comunicação no estado do Rio de Janeiro, Cláudio Tenório. Cláudio, para você, um forte abraço, muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando e você continue rompendo as barreiras da comunicação. Obrigado pelo carinho que você sempre tem com a gente, com a nossa equipe, com a equipe do Fabiano Ramalho, com a equipe do Estúdio Move. Muito obrigado, sucesso, tudo de bom, gente! Uau! Ramalho, super gente boa. Eu ainda não fui no programa dele, mas a gente está sempre em contato. Ele é muito bom. Muito bom. Então, ele carinhosamente enviou, né? Enviou esse vídeo para te homenagear. Mas tem mais Obrigado, Vamos lá? Fabiano. Oi, Cláudio! Oi, Belinha! Oi, tudo bem com vocês? Peladeiros aqui. Que homenagem legal, hein, Cláudio? Você é um cara que merece muito pela sua dedicação à comunicação, sempre correndo atrás de bons conteúdos para o teu público, que você continue sendo esse cara maravilhoso e bacana, que já teve aqui no Peladeiros. Verdade, e já fica o convite para você voltar. Você é muito gente boa, Cláudio. Tudo de bom na sua vida, viu? Felicidades e peladeiros aqui se sentem
honrados de estar aqui prestando essa homenagem. E um beijo também pra Belinha. Aí, ó, você que tá assistindo. Que Belinha? A Belinha de Teno, você em Foco, um baita programa também, Ale. Muito bacana, Cláudio, Belinha, beijo pra vocês merecem, todos vocês aí merecem, porque a gente aqui fica só de butuca no programa, de butuca em tudo que vocês fazem, e aonde vocês vão, o público adora. Pode ter certeza disso. É ou não é, Guazinho? É verdade, é sempre bom ter essa oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado, Brasil. Grande abraço, Peladeiros, Real FM, Cláudio Tenório, Belinha de Teno. Beijo! Que lindo, obrigada, Peladeiro. Nossa, eles são demais. Eu tive a honra, muito obrigada. Eu tive a honra de ceder entrevista, né, para ele, já faz algum tempo. Agendado pelo Cid Camargo, tenho que agradecer ao Cid por isso. Eles são uns fofos, né? Obrigado aí, galera dos Peladeiros, tá? Adoro o programa de vocês. É isso aí. Muito obrigado. Agora, eu queria, daqui a pouquinho, né? O tempo já está estourando, daqui a pouquinho, como passa rápido, né? Rapidinho. Eu queria que você falasse quando nasceu o programa Rede TV, em que ano, você lembra? Já tem 6 anos. 6 anos, daqui a pouco é um pré-adolescente. Ainda é criança, mas daqui a pouco... ainda é criança, mas vou te falar, tá grandão. É criança, mas tá grandão, né? Tá. E você já imaginou que seria esse sucesso? Você imaginava isso tudo? Não imaginava, Belinha. Eu não imaginava mesmo. Porque eu sempre, quando criança... Eu sempre olhava a TV e tinha curiosidade. Eu sempre tive curiosidade do que passava atrás da televisão. Então, mas eu nunca pensei em estar na frente da televisão, falando com tantas pessoas, entendeu? Mas aí Deus me jogou aqui e hoje estou amando, adorando. Então, eu tenho o meu ídolo, que já se foi, que é o Silvio Santos, que eu me espelho muito nele. Então, eu via Silvio Santos quando era criança. Então, eu queria estar ali, eu queria estar junto. Eu não perdia um programa dele. E hoje em dia está a filha dele aí, maravilhosa, Patrícia Bravanel, né? Fazendo o papel do pai brilhantemente, que é igualzinho. Mas eu me espelho no Silvio Santos. É verdade. A Patrícia Bravanel, ela não deixou a bola cair. Não. Né? Ela tocou, continuou tocando e não tem como. É o Silvio Santos de saia. Isso aí, falar isso mesmo. Né? Manda muito bem, com uma flexibilidade, uma leveza, né? Feminina toda a vida, mas toca muito bem, né? E esse legado do senhor Senor Bravanel. Ela continuou tudo do pai, só que mais atualizado, né? Todos os quadros que ela passa hoje em dia, o Silvio Santos já apresentava, só que ela atualizou tudo, né? Então ficou muito bom com ela. É verdade, é verdade. Olha, eu vou dar rapidinho um recadinho da VR Semijoias. E na sequência, depois do recadinho, eu vou bater mais um papinho para encerrar o bloco de hoje. Eu sei que o papo, quando tá bom, né? Vamos encerrar o programa, na verdade. Eu sei que quando o papo tá bom, né? O tempo passa muito rápido, né? Pois é. Então, mas eu quero deixar esse recado aqui, da VR Semijoias. Para você que gosta de adornos, olha, gosta de andar assim enfeitada, pois é. Parou no lugar certo. A VR Semijoias tem essas peças belíssimas, coloridas, neutras, com corda, corrente, pedraria e também com material em fibra. Olha, gente, você não sabe o que está perdendo. Cada peça maravilhosa. Eu uso todas, tá? E tem para todas as ocasiões. Para o seu dia a dia, para uma balada bacana, para aquela mais simples. Então, qualquer evento que você se enquadre, tem também uma Semijoias, VR Semijoias, que também se enquadra com o seu modelito, ok? Então, corre para lá, vai lá no Instagram e procura a peça que mais se adequa à sua roupa e o seu evento. VR Semijoias, muito obrigada pela grande parceria. Bem, agora, tudo que é bom dura pouco. Nós vamos encerrar o programa, tá, diretor? Se o diretor me permitir, nós vamos encerrar com um vídeo,
Só um minutinho antes do vídeo, deixa eu te entregar esse daqui, que eu já ia esquecendo, ó. Olha, ele ia esquecendo uma embalagem dela. Ai, meu Deus, deixa eu me lembrar. Olha, oh, meu Deus, olha, gente. Presente. Poderia presente. vir aqui com uma banana, muito né, gente? Obrigada, meu amor. Deixa eu dar um abraço. Um abraço. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Manda um beijo também pro Cid. Cid, um beijo, certeza. muito obrigada, que eu sei que isso é obra dele também, né? Tem um pedacinho, Com certeza, tem um pedacinho dele aqui, né? Tem a mão toda dele também. Tem um pedacinho dele aqui. Nós temos um vídeo que retrata um pouquinho do que é o programa Hits TV. Isso é só a vinheta de abertura. Se eu não me engano, é só a vinheta de abertura. Fala comigo aí, diretor. 20 segundos. É uma coisa bem rapidinha. Então, tá? E eu quero mostrar para vocês como é a abertura do programa Hits TV. E aí a gente volta para bater mais um papinho, tá? Então pode soltar, diretor. É isso aí. Mais uma vez, peço a você para deixar o contato, mais uma vez, como as pessoas podem estar fazendo para agendar, né? E o perfil de cada um não importa, né? Seja qual for a profissão, é só estar agendando. Como é que as pessoas podem fazer? Pelo Instagram, @programa Hits TV, também pelo Zap, 97438-1759, tá? Pelo YouTube, pelo Facebook, tudo é programa Hits TV. Hits TV com H, tá? Hits, H-I-T-S, TV. @programa Hits TV. Qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que estão querendo veredar para essa carreira de apresentador? Porque você também é ator, né? Você também participou de um filme, de uma gravação? Sim, estava participando de uma biografia de um cantor, né? Mas eu participei até como um jornalista. Olha, foi você mesmo lá. Eu não mesmo, foi nem personagem. Eu mesmo entrevistando o personagem de um filme que ainda vai estrear, né? Que teve a gravação... Ainda está tendo a gravação do filme ainda, então deve estrear só o ano que vem. Então eu participei também desse programa. Qual desse o nome? programa não, desse filme. É do Theo Lima. Do Theo Lima. Foi filme mesmo É um ou foi filme. um clipe? É um filme. É? É a gravação de um filme. Que vai contar a história do Theo Lima. Que bacana. Que legal. É um curta. É, um curta. Mas vai pro cinema. Vai, sim. Vai pro cinema. Ah, que legal. Que Entendeu? bacana. Como foi essa experiência? Foi legal, muito legal. A gente tá nos bastidores. Já tinha atuado alguma vez? Não. Mas foi tão assim, espontâneo, porque já é o que eu faço, entendeu? Então eu fui como um jornalista dentro de um filme entrevistando um famoso. Então já é o que eu faço, foi simples para mim. Então eu não precisei de roteiro nem nada, eu só fui entender o que estava acontecendo e eu fui fazendo as perguntas pro artista do filme. E qual foi a locação? Vocês fizeram a gravação? Foi dentro de um estúdio audiovisual, com plateia e tudo. Que legal. Um artista estava saindo de um show e eu pego ele para fazer uma entrevista rapidinho. Que legal, que bacana. Isso tem dedo também do seu Cid Camargo, né, gente? Tem, lógico. Porque, mais uma vez, eu tenho que falar o nome dele. O cara que leva artistas, tá? Agenda no programa Hits TV, agenda no programa Você em Foco. E aí, encaminha esse artista agendado aqui em outros programas de televisão, até em programas de TV aberta. Hoje as pessoas gostam muito de internet, estão mais voltadas para a internet, mas ainda tem. A TV aberta ainda tem esse peso, né? Tem, lógico. Ainda tem. E nessa Então, gravação, Belinha, teve até a participação também do modelo do Emerson Lira. Também estava lá fazendo a participação do filme. Olha, então, ele falou lá. Isso no primeiro bloco aqui do programa, ele gente. Também estava lá. E esse programa você vai fazer uns cortezinhos e vai soltar no Instagram
do programa Hits TV, não é isso? Sim, sim. Então, com certeza. você pode estar acompanhando lá pelo Instagram do Hits TV, tá? Os melhores momentos aí desse bate-papo meu com ele, Cláudio Tenório. Que eu brinquei no início Cláudio Capano, porque era Hits TV com Cláudio Capano, mas não, agora é Hits TV com Cláudio Tenório, viu, gente? Não vão errar. Só uma mudança básica. É, uma mudancinha assim, sabe? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Você está interessado em fazer parte do programa? Show! Então você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no @Programa Você em Foco, buscar no direct, chama lá no bate-papo, no chat, né? A Jennifer e pede a ela para estar te agendando no melhor dia, tá? E ela vai falar para você todas as informações do programa, tudo direitinho. E você quer deixar algum recado? Porque nós estamos finalizando. Sim, muito obrigado mais uma vez de estar aqui no seu programa, Você em Foco, nessa casa maravilhosa que é o Canal TV Rio. Muito obrigado, Bebeto, Silvio Riso, tá? E você, que está em casa, que está nos vendo, tem um talento? Vem para o Hits TV, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui e continue com a programação Canal TV Rio. Tchau!